algo que tem me feito refletir sobre muitas coisas. Eu estava na minha devocional há umas 2 semanas atrás, e um texto lá de 2 Crônicas, quando estava falando sobre as tribos de Israel, e aí esse texto me chamou a atenção. Quero ler com você aí. Primeira Crônicas, eu falei segunda, mas é Primeira Crônicas. Já eu passo aqui para os irmãos, só um instante. Capítulo 12, verso 32. 1 Crônicas, capítulo 12, verso 32. Dos filhos de Isacar, 200 chefes que eram especialistas no conhecimento dos tempos, e que sabiam como Israel deveria agir. Olha só, da tribo de Isacar, 200 chefes, 200 chefes que eram especialistas no conhecimento dos tempos, e que sabiam como Israel deveria agir. Eu coloquei então o título dessa palavra, discernindo um novo tempo, discernindo uma nova estação. E eu queria então, nesses próximos minutos, trabalhar com você sobre uma questão que tem me preocupado. Aqui estão falando de homens de uma tribo, que eles eram especialistas em discernir o tempo, para levar Israel a tomar uma decisão e agir de uma maneira adequada com a interpretação daquele tempo. Aqui não está falando de tempo, clima. Aqui está falando de discernir tempo no sentido de uma nova etapa, uma nova estação para um povo. Eles compreendiam então que havia sobre eles um encargo, uma responsabilidade de discernir e fazer a interpretação de um momento muito oportuno sobre o povo, de forma que eles se alinhavam então àquela direção que Deus estava trazendo para a vida deles. Um texto muito conhecido que nós talvez já ouvimos falar muito dele, Eclesiastes capítulo 3. Ele vai nos falar que há um tempo oportuno para tudo debaixo do céu. Eu queria ler esse texto com você também. Eclesiastes capítulo 3. A partir do verso 1 até o verso 8 diz assim: tudo tem um tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Se eu fosse pedir para cada uma que falar, com certeza nós teríamos quase que 100% de concordância de que todos nós vivemos tempos diferentes na nossa vida. A grande questão é discernir qual é esse tempo e, mais ainda, o que nos compete fazer nessa transição de tempo que estamos passando. Eu acho que aqui que mora um grande segredo para todos nós. Não é apenas discernir o tempo que estamos passando, mas qual é a nossa reação, que com certeza vai contribuir para o nosso crescimento nesse transicionar
de estação. Uma comunidade como essa não pode jamais se esquecer que também vive de ciclos. E aí, como nós comemoramos no mês passado o nosso aniversário aí de 5 anos, nós precisamos fazer uma reflexão. O que edificamos nesses 5 anos? O que talvez vamos ter que deitar fora? O que talvez vamos ter que deixar para trás e avançar para coisas novas? Pode ser que tem coisas que realizamos e que hoje não dá mais para continuar realizando. Pode ser que tenham coisas que Deus está nos colocando como desafios para os próximos anos. Nesses 5 anos nós não podemos desconsiderar 2 anos de pandemia que nos assolou de uma maneira muito doída e que com certeza bagunçou muitas coisas, não só nessa igreja local, mas em muitas, se não todas. Quando nós abrimos a igreja, esse texto foi um texto que queimou muito no meu coração, e que quem nos acompanha desde então sabe que é um texto que eu sempre digo ele. Esther, capítulo 4, do verso 1 ao verso 3 primeiro. Esther, capítulo 4, do verso 1 ao verso 3. Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza, e saindo pela cidade clamou com grande e amargo clamor. Veja bem, aqui era um tempo que chegou para o povo, aonde uma sentença de morte havia sido instaurada em todo o país, especificamente sobre o povo judeu. Mordecai, então, ele entendeu que aquilo era um tempo de guerra. E ele não se acovardou, e ele não cruzou os braços, simplesmente entregando os pontos, mas ele entendeu que algo precisava ser feito. O que me chama a atenção é que muitas vezes, nem em momentos assim, de desgraça na vida de alguém, algumas pessoas, elas resistem em mudar, elas resistem em tomar uma posição, elas resistem em se posicionar diante de Deus para mudar aquela situação que elas estão enfrentando. E às vezes nós nos acostumamos em terceirizar a responsabilidade para que outras pessoas assumam uma responsabilidade que é nossa diante dessa situação que estamos enfrentando. No verso 2 diz assim: e chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e cinza. Então foram dias de muita tristeza, foram dias de muito aperto no coração, foram dias de não saber como que eles levantariam, foram dias em que talvez eles não sabiam se iam acordar vivos, eles não sabiam como que seria o dia de amanhã, mas eles decidiram, mesmo assim, não deixar de clamar a Deus. No verso 13 e 14 diz assim: então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Ele tinha liberdade de falar com ela, ele era uma mistura de pai, tio, era um parente ali, mas ele praticamente quem criou Esther. E Mordecai então fala assim: olha, diga para Esther que não pense ela, que pelo fato dela ser rainha, ela vai ser poupada dessa sentença, ela também vai sofrer essa sentença. E no verso 14, que é uma frase que eu gosto muito, diz assim: porque se de todo te calares, agora de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mordecai ousadamente se levanta como profeta e diz: Esther, se você se calar, nada vai impedir que Deus levante socorro e livramento para nós, porque Deus é fiel. Mas ele continua dizendo o seguinte: mas tu e a casa de teu pai perecerás. E quem sabe não foi para esta conjuntura que você foi elevada a rainha. Sabe, irmãos, eu preciso muito entender, junto com você,
que Deus nos chamou para ser igreja agora. Deus nos chamou para ser povo de Deus agora. Deus nos chamou para ser e pertencer a uma igreja agora. E nós então precisamos ter essa consciência muito clara dentro de nós. Foi para esse momento que Ele nos plantou aqui neste lugar, chamado Luz Flamboyante. Você pode dizer amém por isso? Amém. E aí, eu preciso caminhar nessa certeza que se eu não me posicionar, Deus levanta outros para se posicionar no meu lugar. Mas aquilo que Deus determinou para esta casa vai se cumprir em nome de Jesus. Então é tempo de nós nos levantarmos. Você pode dizer amém? Vire para o seu irmão e fala assim: é tempo de você se levantar. Fala forte para ele, sacode ele aí. Fala: irmão, chega. Chega de comodismo, chega de passividade, é tempo de agir. Diga para ele: é tempo de agir. É tempo de você viver o seu propósito. Chega de esperar por um mundo perfeito. Tem pessoas que vivem nessa bolha esperando o mundo perfeito. Deixa eu te dizer uma coisa: não é que eu não acredite que as coisas possam melhorar, mas eu acredito que eu posso ser um instrumento de Deus para melhorar as coisas e trazer mudança sobre o mundo que eu vivo. Você pode dizer amém por isso, irmãos? Porque tem pessoas que estão simplesmente esperando o mundo perfeito chegar, a igreja perfeita chegar, a família perfeita chegar, e elas então simplesmente se esquivam da sua responsabilidade e ficam ali como meras espectadoras de um mundo perfeito, que ela não se vê dentro daquele mundo perfeito num processo de transformação. As portas do inferno não prevalecem contra uma igreja, mas é uma igreja que sabe muito bem qual é o seu papel. É uma igreja que se posiciona para ir lá e atacar as portas do inferno. E o que nós vemos muitas vezes é uma igreja que se acovarda e que é intimidada diante de uma batida de pé do inimigo que tenta nos intimidar. Mas eu quero aqui profeticamente me levantar como líder nessa casa e dizer: não há nada e ninguém que nos intimida nesse lugar, não há nada e ninguém que nos calará, não há nada e ninguém que vai nos impedir de sermos a igreja de Deus neste lugar. Não seremos intimidados, não seremos acovardados, não seremos em momento nenhum calados, porque nós somos um povo a quem Deus libertou, e foi para a liberdade que fomos chamados, para manifestar essa liberdade aos cativos, levar liberdade aos cativos. Esse é o nosso chamado. Você pode dizer amém por isso? A tribo de Isacar, ela possuía essa particularidade. Ela tinha uma visão profética. Olhe para vocês verem o tanto que a tribo de Isacar tinha essa visão profética, que quando Débora se levanta como juíza, a primeira tribo que se posiciona para apoiar Débora como juíza foi a tribo de Isacar. Irmãos, nós não estamos falando de um evento comum. Pensem vocês numa cultura machista como a gente precisa admitir. Naquela época, muito mais ainda do que hoje, a tribo de Isacar, ela foi então a primeira tribo que se posiciona para apoiar Débora, uma mulher, se levantando como juíza num tempo onde os homens imperavam sobremaneira. Ela reconheceu que naquele momento os olhos de Deus estavam sobre aquela mulher. Nós precisamos ser assim uma igreja, uma comunidade, pessoas que entendem, discernem o tempo e entendem que Deus está olhando e levantando pessoas que aos olhos de muitos são improváveis, mas que Deus simplesmente decidiu acreditar nessas pessoas. Eu queria então aqui falar rapidamente de 3 momentos aonde 3 pessoas distintas elas se levantaram para fazer uma análise, principalmente da igreja. E quando eu falo igreja, eu não estou falando de uma comunidade local, elas estão falando então da comunidade igreja no geral. A CEPAL, que é uma organização sem fins lucrativos, que ela serve a pastores e líderes, ela começou a fazer uma série de entrevistas com grandes homens e mulheres proeminentes da atualidade, fazendo a seguinte pergunta, essa mesma pergunta que eu coloquei como título da minha mensagem:
como a igreja conseguirá discernir o tempo e as estações para a sua permanência no mundo. E eu quero fazer um recorte apenas de um pastor, eu não vou saber falar o sobrenome dele, Valdir Sturnegal, não sei. Ele foi um dos primeiros convidados para conversar sobre essa temática. Ele é uma pessoa muito habilitada tecnicamente, é um pastor luterano, com mestrado e PhD pela Escola Teológica Luterana de Chicago, nos Estados Unidos, e hoje ele é pastor da comunidade do Redentor em Curitiba. Olha o que ele diz sobre a igreja. A palavra-chave para a igreja de hoje e seus membros é obediência. Diga obediência. Ele então diz que a palavra de ordem para a igreja nos dias de hoje é uma obediência à palavra de Deus. Uma obediência prática. Precisamos ouvir a Deus e ser como Ele, no cuidado com o outro, na prática da justiça, no anúncio do reino de Deus e na construção de uma comunidade humana que tem a marca de Deus deixada na própria criação. Aí, ele continua dizendo que hoje, nessa sociedade que nós estamos vivendo, é uma sociedade que foi acostumada com o modelo self-service. Você vai a um restaurante, escolhe aquilo que você quer comer, você abre o Netflix, escolhe aquilo que você quer assistir, você abre a sua rede social e de repente, se você não vai com a cara de alguém, ou se você não gosta de algo que alguém postou, você simplesmente vai lá e o bloqueia, e o deixa de seguir. E ele diz que então, infelizmente, essa mentalidade infiltrou de maneira muito forte e profunda na maneira como abordamos a igreja e como achamos que podemos projetar a comunidade de fé de acordo com a nossa lista de preferências. Então, Valdir, ele diz o seguinte: como seria a igreja cujo pastor é Jesus Cristo? Como seria a igreja cujo pastor é Paulo de Tarso? E ele então começa a fazer algumas reflexões. E ele diz que muitas vezes, antes de integrar a uma igreja, a pessoa primeiro ela escolhe o estilo de músicas que aquela igreja canta. Ela escolhe como é o louvor, que tempo de duração que tem o louvor, como é o estilo do pastor. E se ela se identifica, então, ela se aproxima. E veja bem, eu não estou dizendo que isso é pecado. Eu não estou dizendo que isso é errado, mas ele está dizendo que essa é uma tendência que há anos atrás não se existia. Aí ele diz também que para muitas pessoas, critérios acabam interferindo na maneira não apenas que elas escolhem a comunidade que irão participar, mas como elas vão participar desta comunidade. Vamos lá. Aí ele faz a seguinte pergunta: e se em vez de procurar uma igreja que nos deixe mais confortáveis, aprendêssemos a amar nossa igreja do jeito que ela é? Somos perfeitos? Não somos. E aqui eu preciso até justificar uma coisa para os irmãos, embora eu acho que não seja tão necessário, mas só para vocês entenderem. Muitos irmãos nos questionaram por que a igreja se tornou tão escura do dia para a noite. Então vamos lá. A gente paga para uma pessoa fazer essas artes. E já por 3 ou 4 vezes eu criei caso com a pessoa porque eu não gostei da arte na projeção. Mas a pessoa me mostrava no computador, estava perfeita. Na hora que a gente trazia para o telão, não funcionava. E eu comecei a falar, eu estou gastando dinheiro desnecessário. Aí até que um dia me convenceram de que o problema estava na claridade da igreja, porque o nosso culto é de manhã. Então por isso nós escurecemos a igreja. É só por isso. É só porque inclusive essa foi uma das artes que nós tivemos problema.
Quando nós não tínhamos a escuridão que impera hoje, digamos assim, nunca se imaginava que isso aqui era uma coroa de espinhos. É só por isso, irmãos. Sabe por que isso aqui é preto? Não é porque o pastor é preto e é para combinar com o pastor. Sabe por quê? É porque na hora que esse menino está filmando aqui, fica melhor com o fundo preto. É só isso. Então não tem demônio em parede preta. Até porque Deus, Ele também fez o preto. Aí de mim, se Deus não tivesse feito o preto, estava no sal. Aí os irmãos não iam vir nunca mais aqui no culto. É só por isso, irmãos. É só por isso. A gente precisa então entender que tem coisas que nem sempre vão ser do jeito que a gente gosta. Aí o ar-condicionado, tá? Você já pensou se eu for perguntar, Rafael, qual a temperatura ideal para você? Tá, anotado. No cardápio aqui. Neide, qual a temperatura ideal para você? Ok, tá anotado. Sofia, qual a temperatura ideal para você? Ok, tá anotado. Eu vou conseguir agradar todo mundo? Vou ou não vou? Não vou. Mas se eu vou no cinema e o ar-condicionado lá, ele é do jeito que eu não gosto, o que eu faço? Eu levo a minha blusa. Qual que é o problema disso? Só que muitas vezes, quando chega aqui para a igreja, a gente quer colocar uma lista de preferências e de exigências para mim permanecer igreja. Peraí, irmãos. Esse não é o evangelho que nós precisamos apresentar para o mundo. O evangelho que nós precisamos apresentar para o mundo, ele transcende a qualquer estrutura local. O evangelho que nós temos que apresentar para o mundo é o Cristo que liberta, é o Cristo que salva, é o Messias que veio para salvar a mim e a todos nós. Esse é o evangelho que nós temos que pregar para o mundo. Aí avançando, um outro autor, Brett McCracken, nome complicado, por que não chama Sérgio de Souza Sintra? Porque fica bem mais fácil de falar. Ele escreveu um livro com o seguinte tema: Desconfortável, o desafio estranho e essencial de comunidade cristã. E ele diz o seguinte: estamos sempre em busca de mais e melhor, esperando novos patamares de satisfação. Estamos em busca de mais e melhor, sempre em busca de satisfazer nós mesmos. Um outro autor, que esse daqui ele é meio difícil às vezes de entendê-lo. Marcos talvez sabe falar o nome dele melhor do que eu. Dietrich Bonhoeffer. Esse nome complicado, chama Sérgio, que dá certo. Ele é um teólogo alemão e ele faz então uma tese de doutorado na Alemanha, cuja temática de dissertação da sua tese de doutorado foi Comunidade dos Santos. E ele escreve um livro que é um pouco forte, que é um livro sobre discipulado, mas ele escreve um livro que se chama Vida em Comunhão, que foi fruto dessa dissertação de doutorado dele. E ele diz o seguinte: o homem que modela um ideal visionário de comunidade exige que ele seja realizado por Deus, pelos outros e por si mesmo. Ele entra na comunidade dos cristãos com as suas exigências, estabelece a sua própria lei e julga os irmãos e o próprio Deus em conformidade com as suas exigências. Ele permanece firme, mas quando não fazem aquilo que ele gosta, imediatamente ele os reprova. Ele age como se fosse o criador da comunidade, como se o seu sonho unisse os homens. E quando as coisas não acontecem, ele chama o esforço de fracasso. E aí, irmãos, eu escolhi esses 3 homens, que nós não estamos falando de homens que simplesmente entraram na igreja e resolvem olhar para o que está acontecendo na igreja e simplesmente fazem uma observação. São homens que estudaram, são homens que pesquisaram. Academicamente, para você chegar a uma tese de doutorado, você precisa ralar muito.
Não é simplesmente escrever ali o que você pensa, você precisa ter um embasamento teórico, acadêmico muito forte para isso. E aí, eu preciso te fazer uma pergunta que eu faço para mim mesmo. Será que essa cultura pós-moderna tem me levado a uma busca por aquilo que me satisfaça ou a uma busca por aquilo que me confronta? Porque hoje nós não podemos descartar como que eu diria? A aplicação, talvez, básica do Evangelho na vida de qualquer ser humano, que é de confrontá-lo e de levá-lo a uma transformação. Evangelho é poder de Deus, mas um poder que transforma. Então hoje, a pergunta que eu faço para mim, em primeiro lugar, é: será que essa cultura pós-moderna, ela tem me levado a uma vida de comodismo, no sentido de cada vez mais aumentar a minha lista de exigências? Ou ela tem me levado a um confronto e dizendo para mim: Sérgio, você precisa mudar a sua vida, você precisa mudar o seu comportamento, você precisa mudar porque você não está manifestando Cristo através das suas atitudes. Como é que essa cultura tem afetado a sua influência? Como é que essa cultura tem afetado você em ser cristão fora da igreja? Que exigências eu tenho feito então para permanecer na luz flamboyante? Se eu te fizesse essa pergunta, o que te fez ficar? E se eu aumentasse talvez o leque de análise aqui, se eu fizesse a seguinte pergunta para você: quais são as exigências que você colocaria no papel para você permanecer? Talvez, esteticamente, muitas coisas mudariam. Talvez o estilo de pregação poderia mudar para alguns. Talvez a forma de relacionamento poderia mudar. A minha esposa brinca comigo, porque muitas vezes eu faço brincadeiras, principalmente com o cabelo das mulheres, né? Porque eu tenho uma teoria: toda mulher que está com o cabelo sujo, ela prende o cabelo. Estou olhando aqui para ver se tem alguma de cabelo preso. Mas eu já tive várias mulheres que disseram para mim: é verdade. Não é, Sinara? Verdade. Mulher nenhuma prende cabelo quando o cabelo está limpo. Só prende quando o cabelo está sujo. É claro que eu estou brincando, gente. Quem sou eu para falar de cabelo de mulher? Não tenho autoridade nenhuma para fazer isso. Não é, pastora? Mas é uma forma que eu encontrei de brincar com as pessoas. Aí a Ida briga comigo, que ela fala: você ainda vai encontrar uma mulher que vai te dar uma má resposta. Até esse dia não chegar, vamos continuar brincando. Mas talvez a sua lista de exigência vai ser grande. Talvez você vai colocar vários e vários argumentos aqui. O que eu posso te dizer é: eu tenho buscado incansavelmente para que o Evangelho seja poder de Deus na sua vida, para que o Evangelho alcance o seu coração na maior profundidade do seu ser e naquilo que você mais precisa dele na sua vida. Aí, eu te faço a seguinte pergunta, e eu queria muito que você refletisse sobre ela nesta manhã: que exigências você tem feito para permanecer aqui? Mas eu quero fazer uma segunda pergunta: que exigências que você tem feito para servir a Deus neste lugar? E concomitantemente, essa pergunta vem atrelada a uma outra: que desculpas você tem dado a si mesmo para dizer não ao serviço a Deus neste lugar? Que exigências você faz para permanecer, mas que desculpas você dá a si mesmo para não servir?
Porque, irmãos, igreja não é um local aonde eu sento, me alimento e vou embora. O nascimento de igreja e o propósito da igreja é adorarmos ao nosso Deus e prestar a Ele um culto. Então, na verdade, a pergunta que devemos fazer é: Rafael, você gosta da cor preta? Sofia, você gosta do teto preto? Não é essa a pergunta. A pergunta que devemos fazer é: Senhor, o Senhor está gostando do que eu estou te oferecendo? Porque quando eu tenho essa consciência do que é ser igreja e para que eu venho a um culto, a primeira pergunta que eu preciso fazer é: Senhor, o que eu tenho te oferecido no culto está te agradando? Está te alcançando? Está tocando o seu coração? E aí eu quero então aplicar tudo isso que nós estamos falando com uma pessoa que eu sou apaixonado, e quem vem nas nossas aulas de estudo bíblico sabe disso. Eu sou apaixonado em Paulo, porque Paulo ele não se preocupou com aquilo que pensavam dele. Paulo ele tinha tanta consciência da obra da cruz na vida dele, que ele sobe num púlpito como esse, sem se esquecer do seu passado, no sentido do que ele fez, mas não mais como prisioneiro do passado. Filipenses capítulo 3, do verso 13 ao 14. Filipenses capítulo 3, do verso 13 ao 14. Diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Deixa eu te perguntar uma coisa: será que não é tempo de deixar para trás as decepções? Será que não é tempo de deixar para trás os traumas, as dores? Será que não é tempo de deixar para trás até mesmo aquilo que funcionou no passado bem recente, mas que talvez hoje não funciona mais? Será que não é tempo de você deixar para trás coisas que estão te impedindo de prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação e para viver o propósito de Deus na sua vida? E aí eu quero então finalizar aqui com um texto que eu amo muito. Josué, capítulo 3, do verso 3 ao verso 5. E ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas, sacerdotes, a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados, mais ou menos 1 quilômetro, entre vós e a arca. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Sabe, irmãos, ao discernir o tempo de Deus para nós, é preciso ter a sensibilidade de acompanhar a arca e de entender que Deus quer que você olhe para a arca, que você olhe para aquele direcionamento, que você não questione por que a arca está indo, porque ela está indo para um caminho que você nunca andou por ele antes, mas que você obedeça. E aí eu pego então as palavras do Valdir, que eu não sei falar o sobrenome dele, e eu digo para você: a palavra de ordem para nós como igreja é obediência. É obediência. É seguir a arca, é entrar por um caminho que nós nunca andamos, mas ter a certeza de que a arca vai nos conduzir por um caminho que vai nos levar a experimentar a fidelidade de Deus. Mas é tempo de santificação, é tempo de arrependimento e é tempo de posicionamento. E então eu quero que você reflita: como é que você se encontra hoje?
Como igreja, como nós estamos? Eu declaro que sobre esta igreja, um tempo novo já chegou. Eu declaro que sobre esta comunidade, uma nova estação já chegou. E nós vamos viver essa nova estação em nome de Jesus. Nós não seremos intimidados, nós não seremos calados, nós não seremos amordaçados, porque nós vamos nos posicionar para vivermos tudo aquilo que Deus tem para nossas vidas. Você pode dizer amém por isso? O que eu preciso fazer então, pastor? E eu quero fazer essa pergunta para você. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar, por favor. Queria que você fechasse os seus olhos e que você me escutasse agora, porque é muito sério o que eu vou te perguntar aqui, e como você vai responder vai definir muita coisa da minha vida e da sua vida. O que você seria capaz de fazer hoje por amor a Deus? O que você seria capaz de fazer hoje, nesse exato momento, decididamente hoje, por amor a Deus? Será que você seria capaz de perdoar alguém que você precisa perdoar? Será que você precisa parar de olhar para si mesmo e começar a olhar para a pessoa que está perto de você? Irmãos, eu não posso acreditar que evangelho é uma oportunidade de eu fazer escolhas na minha vida aonde eu busque uma satisfação pessoal. E aí então eu encerro essa palavra de hoje com o texto de Apocalipse capítulo 3, verso 15, que diz assim: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Só isso aqui seria uma outra palavra. Mas eu encerro então essa palavra de hoje te fazendo a seguinte pergunta: que atitudes práticas você estaria disposto a tomar hoje na sua vida? Aqui fala que essa pessoa se sentia rica e abastada, não precisava de nada. Será que não é assim que eu e você podemos estar nos encontrando hoje? Será que não é assim que eu e você podemos não estar hoje dizendo para nós mesmos: eu não preciso de nada, eu não preciso de nada, porque eu já estou muito bem, eu estou muito bem. Ouro refinado pelo fogo é quando eu deixo Deus ver as minhas motivações, porque, irmãos, se eu ajudo ao próximo querendo ser reconhecido, vai ficar nada disso. Se eu me disponho a ser boca de Deus na sua vida, querendo ser enaltecido, não vai ficar nada disso. Então eu preciso comprar um ouro refinado pelo fogo, não é por motivação errada. Eu preciso comprar vestiduras brancas, porque eu preciso ter arrependimento, e eu preciso ter uma vida pura e reta na presença de Deus. Mas por último, que talvez para mim é o mais difícil, eu preciso comprar colírio para os meus olhos, para me ver. Eu preciso me ver, eu preciso me enxergar, eu preciso ver realmente que evangelho eu tenho me permitido viver. Um evangelho que me transforma
ou um evangelho que me torna religioso? Um evangelho que me transforma ou um evangelho que busca as minhas satisfações pessoais? E essa é a pergunta que eu quero fazer para você. Você teria coragem de chegar para Deus e falar: Senhor, eu quero comprar colírio para me ver? Sabe por que eu estou te falando que é preciso coragem? Porque quando eu uso esse colírio, sabe como que você vai se ver? Da mesma maneira como Deus te vê. Você tem coragem de fazer essa oração aqui hoje? Senhor, eu quero me ver como o Senhor me vê. Feche os seus olhos, por favor.